versículo 1 e 2. Glória seja dada ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O versículo 2, vou repetir mais uma vez. E não vos conformeis com este século, ou em outras traduções, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Deus, venha falar conosco, Senhor. Te agradecemos pelos louvores entoados, onde já sentimos a Tua presença, Senhor. Venha falar com o Teu povo aqui, Senhor. Consola os abatidos, Pai. Dê força aos que estão fracos. Sara os que estão enfermos, Senhor. Vai de encontro a cada família. Senhor, meu Deus, despeja da Sua graça sobre nós aqui hoje, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abre as portas do céu e fala com o Teu povo. Pai, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. E nós, creio eu, muitos que estão aqui, provavelmente poderão ver o retorno do Filho de Deus. Jesus está às portas. Sinais estão explícitos, estão claros. Uma cidade tão pequena como a nossa, estamos vendo tantas coisas acontecendo. Imagina a cidade grande, as metrópoles, as cidades que são mais volumosas, populosas. Então, meus irmãos, nós, de acordo com o que vai acontecendo à volta de Jesus, as coisas só tendem a mais intensificar. Inversão de valores. Nós vemos aí as pessoas chamando o certo de errado, chamando o errado de certo. O que é doce, eles estão falando que é salgado. O que é salgado, eles estão falando que é doce. Aquilo que era pecado já não é mais. Eles estão relativizando as coisas. Para você é pecado, para mim não é. Então nós vemos vários sinais no mundo, dentro também da religião. Então o mundo que estamos vivendo, apesar dos sinais que nós vemos fora da igreja, no mundo, nós também vemos dentro do contexto religioso. Então Jesus está perto a soar a última trombeta, e a igreja deve estar preparada. Aqueles que são filhos de Deus, que aceitaram o seu sacrifício, mudaram de vidas, deixou a velha vida e agora está avançando para a nova vida em Cristo, deve estar preparado, porque a trombeta há de soar. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo aqui onde lemos, ele fala: rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Ele dá uma palavra de rogo pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo está querendo dizer para os irmãos romanos o quê? Vocês têm que se doar por inteiro para viver para Jesus. É assim hoje, meus irmãos, nós estamos vendo os acontecimentos e muitas pessoas brincando, não levando a cruz de Cristo a sério. Aquele que é sujo está se sujando mais, e aquele que é impuro está praticando mais impureza. O pecador, muitas pessoas que estão duras de coração, está cada vez mais persistindo e insistindo nos seus erros.
E a palavra de Deus para nós aqui hoje é: se entrega a sua vida por inteiro a Deus, porque Ele há de vir. Ele quer o seu corpo, Ele quer você em santidade. Então nós vemos aí as coisas mudando. E a terra estão preparando para receber o anticristo. Mas nós não vamos ficar com o anticristo. A terra, o cenário político, religioso está preparando o cenário para que o anticristo seja manifestado. E ele vai então colocar na sua inversão de valores. Ele quer prejudicar a verdade, ele quer ir contra a verdade, ele quer falar que a mentira prevalece contra a verdade. Então aqui, Paulo começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo está fazendo um pedido para os irmãos em Roma, para apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isto é, se doar por inteiro a Deus em santidade e etc. Enquanto que o mundo quer impor nas nossas crianças, nos jovens, na humanidade, que santidade não é isso, quer colocar impureza na nossa mente, a Bíblia está querendo mandar nós santificar mais ainda. À medida que Cristo vai voltar, Cristo quer achar uma igreja pura, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Então Cristo, Ele quer pegar um povo que esteja preparado. E Paulo nos alerta. E ele continua o versículo, que é o vosso culto racional. Paulo está querendo dizer, no contexto agora geral para a igreja batista de Pescador: dê para Deus um culto com lógica, um culto com sentido, um culto com alegria, um culto correto, sensato. Dê para Cristo um culto prudente. E nós podemos perceber que tantas pessoas, ao estarem à igreja, não estão adorando a Deus da forma devida, não estão dando glória a Deus da forma devida. E Davi vai falar em Salmos: rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não dão glória a Deus. Então não é para o cristão ficar de qualquer maneira. Nós podemos perceber aí, apesar dos sinais, apesar dessa era estar mudada, as pessoas estão inertes, as pessoas estão desanimadas, as pessoas não procuram crescer na graça e no conhecimento, não procuram crescer em santidade. Parece que está cada vez mais desanimada, sem expectativa, não está crendo, parece que Jesus vai voltar. Mas Ele vai voltar, meu irmão. Nosso lugar não é aqui, nossa pátria é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está oscilando como um bêbado, muda de um dia para o outro, as pessoas vão e voltam, buscando a paz, buscando ser felizes, completas, satisfeitas, e eles estão esquecendo de Jesus, que é a nossa paz. Eles estão esquecendo que Jesus tem essa paz para nos dar. Ele diz em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu irmão, não se atemorize, não tenha medo. Jesus, Ele é soberano, Ele está controlando todos os acontecimentos, não foge da sua vontade, não foge da sua permissão. Ele há de nos dar vitória em nome de Jesus. Que é o vosso culto racional. Nós precisamos dar um culto a Deus com razão, com lógica. Saber quem nós estamos adorando, saber quem é o nosso Deus, que Ele é o Deus onipotente, onisciente, que Ele está vindo, nada está fugindo do seu controle, Ele não está com a mão na cabeça pensando o que faz, Ele já está tudo decretado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai dizer no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Aqui é onde eu vou adentrar mais um pouco. Antes de adentrar aqui, eu quero falar um pouquinho que em Efésios,
fala que nós devemos andar prudentemente. Não andeis preocupados, não andeis inquietos. Vede prudentemente como andais, não como a nécios, a loucos, mas como sábios, remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo é mau. Os dias que nós estamos atravessando, passando, tem sido muito mal. Então aqui no versículo 2 ele vai falar: e não vos conformeis com esse século. A palavra século ou mundo, em algumas traduções, vai dizer que é esse sistema. Não vos conformeis com esse sistema. O que é sistema? Com esse esquema, com essa organização que quem está por trás é o diabo. Não conforma com essas regras que é antibíblica, com essas formas que é anti-Deus. Não conforma. E nós vemos que tantas pessoas estão conformando, se estão aderindo ao sistema, se estão andando de mão dada com o mundo, estão passeando com o mundo, estão namorando com o mundo. Não devemos, não é para o cristão conformar com esse sistema vil, pecaminoso, porque ele é mau. Então, Paulo fala também: vede, os dias são maus, anda com cuidado. Quando Paulo vai falar isso aqui, ele está querendo dizer para os cristãos andar com cuidado, saber onde pisa, porque poderia haver explosivo e estourar. É como se estivesse andando num campo minado. Toma cuidado, todo passo errado pode ser fatal. Nós temos que andar tão espertos, meus irmãos, que qualquer coisinha nós podemos aí escandalizar. As pessoas estão de olhos abertos à nossa direção, para ver o que nós estamos fazendo, para ver qual é a nossa preocupação diante desse dilema, desse coronavírus, diante dessas tempestade que está assolando o mundo. Mas a igreja de Deus tem a resposta: Jesus de Nazaré. Nós temos a resposta para esse mundo, nós temos a vacina para esse mundo, nós temos o antídoto que não se encontra numa injeção, que não se encontra numa agulha, não se encontra numa caneta Big, mas encontra na cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos conformeis. Não conforma, seja um jovem de arregar os seus olhos e vá para a guerra. Não conforma. Nós devemos fazer com que a maior parte do nosso tempo nessa terra ímpia seja usada para cumprir os propósitos de Deus. Ao invés de conformar com este mundo, vamos pregar o Evangelho, proclamar as verdades bíblicas, ganhar almas para o reino de Deus. Devemos estar cientes que nós somos breves, nós vamos passar, vem uma outra geração. Nós devemos entender que a nossa vida, a qualquer momento nós podemos estar mortos. Então vamos viver o resto de vida que nós temos para a glória de Deus. Salmo 39, versículo 4, 5: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Nossa vida não é nada comparada à eternidade, comparada a Deus. Então vamos fazer com que nós vivemos para a glória de Deus. E como viver para a glória de Deus? Obedecendo a sua palavra, pregando o Evangelho, amando o próximo, dizendo para as pessoas que Jesus é a solução, é a salvação. Tiago 4,14: o que é a vossa vida? É um vapor que logo desaparece, que logo desvanece. Então a nossa vida é comparada a nada. Então nossos dias estão passando e Jesus está se aproximando. Então, diante dessas invenções, diante dessas esquematizações do mundo, do sistema, das leis anti-Deus, anti-família, como devemos posicionar este mundo, a esse sistema que tem a organização, que é o seu líder como cabeça, o diabo, essa estratégia, esse costume, essa forma? Eles usam métodos, modelos e etc., que pendem a penetrar a igreja. Primeiro, devemos reconhecer que o presente sistema mundano, ele é mau.
Então nós temos que entender que essas coisas que vêm do sistema mundano é mal. Não podemos conformar. A moda, quem dita o nosso padrão de regra, de viver, de vestir, de usar, de fazer, não é o mundo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, devemos reconhecer isto, é o que diz em Atos 2:40, e com muitas palavras isso testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então a geração já era perversa desde Atos dos Apóstolos. Imagina nos nossos dias, 2000 anos depois, as coisas só tendem a ficar mal. Por isso que eu disse que o que é errado, para eles está sendo certo, e o que é certo para nós, para eles são errados. Eles não conformam com nós, mas nós nos conformamos com o que está escrito na palavra de Deus. O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, e o pecado continua sendo pecado, porque a palavra de Deus é que vai prevalecer. Glória a Deus. O sistema é mau. O sistema mundano está sob o controle de Satanás. Quando nós falamos que o Deus desse século é Satanás e que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Temos que entender, irmãos, por permissão de Deus. Satanás é como um cachorro na coleira, na mão de Deus. Só vai aonde quer, só faz o que Deus quiser, só faz o que Deus permitir, não tenha medo. Satanás, meus irmãos, ele está debaixo da ordem de Deus. É como ele fez com Jó. Deus permitiu que ele tocasse em tudo menos na vida de Jó. Satanás não tem o controle, ele não é soberano, ele não é Deus que é. Então não tenha medo, é por permissão de Deus. Então nós devemos entender, saber que as coisas que o mundo promove, o que o mundo, a esquematização, é tudo regido pelo diabo. Então temos que tomar cuidado que ensinamos nossos filhos. Quem é pai tem que ter cuidado que deixa os filhos ver, assistir. Tem que tomar cuidado, porque tudo que vem, todas as atrações, elas vêm para acabar com as famílias. Segundo, devemos resistir às formas prevalecentes que regem e populares no proceder deste mundo, e em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões da palavra de Deus por amor a Cristo. A mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Nós devemos rejeitar tudo aquilo que vem do mundo, e ao invés de aceitar, nós devemos propagar. Meus irmãos, nós devemos pregar o Evangelho. Tantas pessoas estão morrendo na nossa cidade. Será que pelo menos uma vez já ouviu o Evangelho? Será que quando Deus for requerer das nossas mãos, será que nós temos o que a manifestar, a dar a Deus? Muitas pessoas estão morrendo. Eu estive falando com a minha esposa, pessoas na vila estão morrendo, e os crentes que é luz lá na vila, será que estão sendo luz? Nós precisamos pregar as verdades bíblicas. Nós temos pouco tempo. Apocalipse 14 diz que o diabo foi descido. Deus jogou o diabo do céu abaixo e ele desceu com grande cólera. Ele está atrás, ele está tragando cada dia mais, porque a Bíblia diz que resta pouco tempo para ele. Então ele está enfurecido, ele quer almas, ele quer ganhar almas, ele quer arrancar almas da igreja, eles querem os verdadeiros, eles querem tirar a aliança. Pouco tempo lhe resta. Como está a sua vida? Como está a nossa vida diante de Deus? Os portões vão ser abertos. Deus chamará o seu nome, Deus chamará os escolhidos. E Ele vai dizer: vinde bendito dos meus Pai, entrai para a salvação, gozai da eternidade. Ele há de vir. Não tenha medo, a morte não é a última palavra. Avante, igreja, avante, vamos manter firmes a nossa confissão,
Ainda que esteja difícil, ainda que as circunstâncias não estão favoráveis, vamos louvar o Senhor, vamos bater continência para o capitão da salvação e vamos seguir em frente, porque as almas estão sendo derrubadas e estão sendo naufragadas, mas a igreja permanecerá sempre de pé. Deus sempre contará com o justo, ainda que Israel seja como grão de areia, mas só o remanescente que permanecerá. Louvado seja o nome de Jesus. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para o povo de Deus é o poder de Deus, é a salvação. Terceiro, devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos se apegar ao bem, vamos ajudar o próximo, vamos levar as cargas uns dos outros, vamos ver com os irmãos se está tudo bem, o que está precisando, se precisa de uma ajuda, de uma palavra de consolo, de alguma maneira, vamos fazer o bem. Não vamos ficar aí, vamos detestar o que é mal, mas tudo que é do bem, tudo que é puro e honesto, vamos fazê-la. Não vamos detestar o mal. 1 João 2:15-17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, a palavra está querendo dizer, se alguém amar o mundo, não é salvo. Quando fala se amar o mundo, é o que eu falei, é o sistema, é a esquematização, é as leis ante Deus. Não ameis isso. A Bíblia fala tanto do amor, a Bíblia fala que Deus é amor, mas tem um certo tipo de amor que Deus abomina: o amor ao mundo, o amor ao dinheiro, o amor fingido, o amor hipócrita. Então vamos fazê-la. Nós não podemos se acomodar, nós não podemos conformar, não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeia a igreja. Tem tantas coisas querendo adentrar a igreja, através de celular, através das pessoas que estão dando brecha, através do mundo, através da cobiça, do egoísmo, do oportunismo, dos conceitos humanistas, da politicagem visando o poder, da inveja, do ódio, da moda, da ideologia, das músicas ímpias, que as pessoas falam que não tem nada a ver. Tem a ver sim, é pecado diante de Deus. Então essas coisas estão querendo adentrar para despistar a cabeça da igreja. Mas vamos manter uma mente pura, uma mente do bem, detestar o que é mal e não ceder às tentações que nos rodeiam. Assim nós seremos fortes, assim nós seremos capacitados com a palavra de Deus para não vos conformar com este mundo. Não vos conformeis, igreja. Tem muitas pessoas que estão conformando, como eu disse, tem muitas pessoas que têm inveja do ímpio, que quer parecer o ímpio, que quer falar como o ímpio, se vestir como o ímpio, andar como o ímpio, e tem tantas pessoas seguindo o modelo vestimenta do ímpio, esquecendo que a sua pátria, esquecendo que as suas vestes é lá do céu, as suas vestes é reais, as suas vestes é brancas. O oportunismo. Tem tantas pessoas usando a política, visando a sujeira, busca de vantagem sobre os outros, falando que defende a igreja. Eu quero ser isso para me defender. Quem defende a igreja é Jesus. Quem está preparado para defender a igreja é Jesus. É Deus que defenderá a sua igreja, é Deus que defenderá o seu povo. Conte com Cristo, meu irmão, não conte com essas pessoas, conte com Deus. Ele está acima de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. É verdade, Jesus. Essas coisas não tem nada a ver. Não é pecado fazer isso. Tatuagem, pode. Essas coisinhas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, que no dia do julgamento vai ver se tem a ver ou se não tem. Ódio, modas, ideologias, músicas, vestes,
e etc. estão rodeando, querendo penetrar, mas a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, ela está pronta a resistir a essas coisas, porque ela tem sã doutrina, tem palavra, ela tem todo o poder de Deus para dizer: aqui não, Satanás, arreda o pé. Quarto, devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. Nós devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Os verdadeiros salvos, eles possuem a mente de Cristo. Os verdadeiros súditos do reino, eles têm a mente de Cristo, ele pensa como Cristo pensou, igual diz lá em Filipenses 2,5, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos pensar como Cristo, vamos olhar para o irmão com amor, vamos olhar para as pessoas com amor, com um julgamento justo, não com um julgamento mau, porque se o nosso julgamento, os nossos olhos forem maus, todo julgamento, todo pensamento será mau. Mas de sorte que se o nosso pensamento, os nossos olhos forem bons, tudo será bom, tudo será de paz. Então devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar. O que vestimos, será que Deus aprova essa roupa? Será que Deus aprova a minha conduta no trabalho? Será que Deus aprova as minhas palavras, o que eu tenho falado? Se não, arrependa-te, confesse-os e muda. E nós, por não concordar e não conformar com esses sistemas, seremos odiados e perseguidos. Creio eu que a igreja de Deus vai passar por muitas provações, perseguições. E porque não podemos ceder, conformar com este mundo. Por quê? Resposta, João 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Jesus está orando a Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui está orando a Deus, meus irmãos, que apesar das dificuldades, doenças, intempéries da vida, apesar das perseguições, apesar das doenças, Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre, que os guarde. Então nós estamos dentro desse contexto mundano, meu irmão, mas tem como nós ter uma mente brilhante, uma mente conformada à de Cristo. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos o único povo da face da terra que pensamos como Cristo, que temos a mente como Cristo. O povo pagão não tem, por isso que você vê tantas baboseiras. Por isso, mas o povo de Deus, Deus concedeu através do Espírito a sua mente. Então não peço que os tire do mundo, mas que guarde. Santifica-os. Santifica o povo da Igreja Batista, meu Deus, na tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, devemos permitir que os nossos planos, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos desejos, nós devemos permitir que sejam determinados pela palavra de Deus e pelas verdades eternas, e não por este século mau, profano e passageiro. Nós devemos permitir que a Bíblia seja o nosso manual. Nós devemos permitir que a Bíblia nos instrui. Nós devemos permitir que os nossos desejos estejam de acordo, coerente com a palavra do Senhor, para que assim não podemos ser castigados por Deus, ou ser frustrados depois. Não vos conformeis, seja diferente. Faça o que ninguém quer fazer, vai aonde ninguém quer ir, fala o que ninguém quer falar, prega aonde ninguém quer pregar. Jesus está voltando, Ele está às portas, almas estão morrendo, e muitas delas sem Cristo. E qual tem sido o nosso papel?
A Bíblia diz que somos embaixadores, representantes de Cristo. O representante é o porta-voz. Ele dá a palavra que era para Cristo dar. Será que temos pregado? Tem tantas pessoas desapercebidas, não estão entendendo os sinais da volta de Jesus. Esses sinais está sendo o termômetro, está sendo o relógio, está falando: eis, o noivo está saindo, saia ao encontro, igreja. Acorda, acorda, Jesus está vindo. Ei, erga-te, levanta, encha as suas lamparinas, para que elas não se apagam. 5 eram prudentes, 5 não queriam, 5 queriam estar no escuro, queriam estar nas trevas, no engano, na mentira, nos prazeres mundanos, mas 5 representavam do povo de Deus, quer a palavra, quer subir para o céu. 5 eram prudentes, meu irmão. Vamos fazer parte dessas 5 que desejam o Filho de Deus. Lá no céu, meu irmão, nós vamos estar lá, diante de tantos anjos, diante de milhares de pessoas gritando hosana nas alturas. Você tem que desejar essas coisas, você precisa desejar. Você não pode ficar, você não pode ser condenado. Você precisa ir para o céu, meu irmão. O céu é uma realidade, falamos tanto, mas as pessoas parecem que não estão cientes. É uma verdade, Jesus está vindo. Ele provou aí com essa pandemia que Ele vela pela tua palavra. Ele mostrou que Ele dá a palavra, Ele mostrou que a sua palavra é a verdade. E o mesmo Deus que diz que ia haver peste, pandemia, Ele é o mesmo que falou que vai arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Conclusão: devemos não conformar, e a maneira que não conformarmos com este mundo, devemos andar em progressividade a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 22:19 que o sujo vai se sujar. Você viu aí, durante o coronavírus, no início, tantas pessoas ali falando o nome de Deus, buscando o nome de Deus, mas a gente via que ali era por medo, e nós via ali que era só uma emoção. Mas após isso, depois que os bares foram abertos, depois que as festas começaram, as pessoas foram de montões. Eles queriam saciar os seus deleites, os seus prazeres. Eles quis se sujar mais, porque o impenitente, ele insiste no pecado, ele insiste no erro, mas Deus ao mesmo tempo lança a misericórdia, lança o arrependimento, dizendo para as nações: arrependa-te, eu estou de olho no mundo. Então, meus irmãos, Jesus está vindo, Jesus vem. Você que está aqui nessa noite, não perca essa esperança. Você que está aqui nessa noite, se é que tem alguma pendência para resolver, resolva. A sua vida é um fio. Talvez pode morrer, talvez amanhã não amanhecemos vivos, mas acordamos na glória de Deus. Mude. Cristo vai vir. Será alegria para muitos. Para o povo de Deus será alegria, festa, gozo, salvação, tranquilidade, paz, alívio, alegria, felicidade. Mas para muitos será tristeza, dor. E a Bíblia diz que os céus se incendiarão. A Bíblia diz que Jesus vai vir pelo esplendor da sua glória, e muitos vão correr e vão dizer para os montes e outeiros, caí sobre mim, que eu não sou digno de estar na presença daquele que é todo poderoso, da ira do Cordeiro. Jesus lança uma palavra de arrependimento, de mudança. Viva para Deus, ainda há tempo. Tem pouco tempo, mas ainda há tempo. A Bíblia diz que ainda há lugar. Venha. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Se você está cansado desse mundo, cansado do pecado, cansado de viver nessa lambança, cansado de viver na mentira, cansado de viver na prostituição, cansado de viver de errado com a palavra de Deus, Jesus fala: vinde a mim que eu vos aliviarei, que eu vos perdoarei, eu tirei o fardo, eu escreverei o seu nome no livro da vida. Vinde a Cristo. As portas das misericórdias será fechada. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso implica que chegará um dia que Ele não vai ser achado, chegará um dia que Ele não vai estar manifestado, chegará um dia que as pessoas vão estar igual às 5 virgens loucas. Abre a porta, Senhor, somos nós. Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Meu irmão, não ouve isso de Deus, não queira ouvir isso de Deus, apartai-vos de mim, mas queira ouvir, entra para a gozação, vinde a mim, benditos do meu Pai, entra para o céu que está preparado para você. Abaixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Pai bendito, Pai maravilhoso, sabemos que não é fácil, Senhor. O Senhor foi homem, viveu nessa terra e sabe como é difícil. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, misericórdia do Teu povo, Senhor. Salva famílias aqui, Senhor. Aqueles que estão desviados, ajuda que volta para o caminho, Pai. Ô Senhor, dê um despertar na Tua igreja. Dê um despertar na nação. Dê um despertar nessa cidade, Senhor. Acorda esse povo, meu Deus. Acorda, Senhor, as nossas autoridades, Senhor. Mostra para eles, Senhor, que há salvação, que há, Senhor, tantas bênçãos preparadas para aqueles que creem. Oh Deus, tem misericórdia, vai de encontro aos Teus filhos que estão, Senhor, enfermos, infectados. Abençoa eles, vai lá com a Tua mão saradora, com a Tua mão santa, benevolente. Tira o medo, Senhor, tira o pavor. Consola-os, fortalece-os, anima-os. Dê, Senhor, ânimo. Tira o medo. Abençoa os irmãos que estão enfermos, estão nas alas dos hospitais, estão lá nas UTIs, Senhor. Vá lá, Senhor. Vai lá naqueles corredores, Senhor. Anda lá, dá a sua paz lá, Senhor. Dá a vida, Senhor. Sopra sobre eles o Teu sopro. Repreenda todo o mal, Senhor. Dê força para os irmãos que estão aqui, Senhor. Aqueles que estão com medo de vir aos cultos. Aqueles que estão com sintomas, Senhor. Vá de encontro a eles, mesmo em casa, Senhor. Quis ficarem lá, Senhor, com medo. Quis ficarem lá, Senhor, por prevenção, Senhor. Vai de encontro. Manifesta a Sua presença. Dê a Tua presença para eles, assim como o Senhor tem dado a nós. Abençoa os nossos irmãos. Tire-os dessa situação, Senhor. Faz a Tua vontade vai prevalecer. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa a irmã Geralda. Vai de encontro a ela, Senhor. Vai de encontro a Tua filha. Consola, Senhor. Dê alívio, dê, Senhor, o refrigério, o bálsamo da Tua palavra. Abençoa as crianças dessa igreja, os jovens, os adolescentes, toda a liderança, Senhor, espiritual. Dá direção ao pastor, dá sabedoria para estar à frente dessas situações, o que fazer, mostra o Senhor, porque é difícil, às vezes nós pendemos escolher de nós mesmos, mas mostra, Senhor, mostra para Ele o que decidir, o que fazer, o que falar para o Teu povo, como sacerdote, dá a Ele, Senhor, a Sua palavra para Ele apresentar para nós, Pai. Cuide da sua família, cuide da Tua igreja, Senhor. Pai Santo, entregamos, Senhor, esta igreja em Tuas mãos. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada irmão. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos prepara para a Tua volta. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos no nome do Senhor Jesus.
Amém. Versículo 1 e 2.